Olá, tudo bem, pessoal? Dia 11 de junho. Feriadão? Aí é feriado, aqui não é feriado. Aonde que é feriado, onde que não é? Não interessa. A gente está ligado, a gente está motivado. Positividade. Vamos para cima. Vamos aproveitar o tempo para estudar, para treinar. Bacana? Tamo junto, nosso assunto é vendas. Vendas é a locomotiva da empresa. Não para. Vamos para frente. Vamos para cima. É isso que vai fazer a gente sair dessa crise mais forte. Tá bacana? É isso que a gente está, o quê? Compartilhando a informação. É isso que a gente está, o quê? Trocando, mostrando os efeitos positivos de técnicas de vendas. É isso que a gente quer. Excelência. Tá bacana? Não vamos perder venda. 100% eu quero converter mais. Eu quero converter 70%. Eu não quero perder tempo, perder dinheiro. Eu não quero que o vendedor perca dinheiro e também não quero que a empresa perca dinheiro. Então é muito importante a aplicação, a efetividade. Nós temos a ferramenta, nós temos o método. Então a gente tem que usar. Tá bacana? Falamos bastante sobre varejo lá atrás. Agora, desde o dia 1º de junho, a gente vem falando módulo por módulo, a cada 15 minutos, do quê? Técnicas de vendas, valores grandes. Técnicas de vendas elaboradas. Técnicas de vendas spin selling, do Neil Rackham. É o melhor método para vendas de valores grandes. Da época moderna, nós temos estatisticamente como provar isso. Então é muito importante a gente ter um método comprovado. Então a gente tem que efetivamente treinar e aplicar. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Melhor a equipe fica. Melhor a empresa respira, é oxigenada, o fluxo de caixa vai girando e a gente vai sair desse momento que está difícil. Tá bacana? O que é importante? Hoje, dia 11 de junho, módulo 10. Ontem, nós falamos muito de perguntas de problema e perguntas de implicação. Lembra que eu falei a diferença? Perguntas de problema, necessidades implícitas. Perguntas de implicação, necessidades explícitas. A pergunta de problema, o vendedor treinado usa muito mais do que pergunta de situação, que ele passa direto. Agora, a gente vai falar sobre a pergunta de implicação e a pergunta de situação, a pergunta de fechamento. Tá bacana? Olha lá, a pergunta de necessidade de solução é uma pergunta o quê? De coisas boas. O foco dessa pergunta é a solução, não é mais o problema. Ontem nós falamos, pergunta de implicação de problema. Implicava no problema, falava de problema, de as implicações desse problema em outros departamentos, em outros desdobramentos, em outros custos, outras despesas. Para o quê? Aumentar o problema. Para sair de uma necessidade implícita para uma necessidade explícita da empresa. Nós estamos falando de venda grande, valor grande. Perda, 1% de muito é muito. Então, era isso que nós falamos ontem. Hoje, nós vamos falar de solução, de coisas boas. Então, o foco é alegria. Tá bacana? Tá me acompanhando? Olha só. É importante resolver esse problema? Pô, claro que é importante. Por que você acha, você cliente, por que você acha que essa solução é tão útil? Ele mesmo vai te falar. É tão útil por causa disso, 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 disso. Vai me resolver isso, mais aquilo outro. Ele só vai pensar em soluções. É esse tipo de pergunta que você está fazendo para ele. Você está entendendo? Né? Há alguma forma que isso possa ajudá-lo? Claro, isso vai me ajudar aqui, aqui e aqui. Isso vai me ajudar nessa unidade, na outra unidade. Isso vai me ajudar nesse departamento e no outro departamento também, e no outro departamento também. Ele só vai ver as soluções. Esse é o tipo de pergunta de necessidade de solução. Como que isso te ajudaria? Ele vai me contar. Me ajudaria aqui, aqui e aqui. E você só vai somando os valores da solução. Isso é que é importante, ok? Pergunta de necessidade de solução. Você está percebendo? Quais os benefícios que vai trazer para você? Ele mesmo já vai te contar. Benefício A, benefício B, benefício C, né? Por que é importante resolver esse problema? Ele te fala, ora, porque vai me resolver isso e mais aquilo. Ele te conta a solução. E a cabeça dele só está pensando em coisas boas.
Você está percebendo como ela é ligada no sucesso da venda elaborada, venda de serviços, vendas de valores grandes, no momento que o próprio cliente está vendo a aceitação da solução. Você percebe como que psicologicamente isso é importante? Elas são muito eficazes para quê? Para que quem assina o cheque, esse é o cara que assina o cheque, é o vice-presidente, o presidente. Quem tomou a decisão foi o gerente do problema. Ele tomou a decisão, levou para a diretoria, para a presidência, falando, olha, esse problema está doendo muito. Esse problema causa esse problema, causa esse problema, causa esse custo, causa essa despesa. Esse era o cara do problema. O cara da solução, esta solução me traz esse lucro, me traz essa receita, me traz este benefício. Você está percebendo a diferença da pergunta de necessidade e de solução? É muito importante você perceber isso. Claro, traz esse tipo de raciocínio para o teu negócio. Para o teu negócio, qual é a pergunta-chave de necessidade e solução? Tá entendendo? Bacana? Essa psicologia das perguntas de necessidade e de solução, ela foca a atenção do cliente na solução e não no problema. Você entendeu? Isso ajuda a criar o quê? Uma atmosfera positiva. É isso que eu quero, sabe? Faz com que o cliente o quê? Pensa em benefícios e não estimula ele em trazer o quê? Objeções. Se eu fico falando de problema, ele fala o quê? De objeções. E eu já estou na hora de assinar o cheque. Problema eu falei antes. Eu falei com o cara do problema, o cara de implicação de problema. Perguntas tristes. Agora eu estou falando de pergunta alegre. Então, objeções o quê? Eu quero reduzir as objeções. Por isso que eu faço perguntas o quê? De benefícios, perguntas alegres, perguntas de necessidade de solução. Você está percebendo? Eu estou de propósito reduzindo as objeções. Com perguntas que eu crio uma atmosfera de coisas boas. Esse é o trabalho. O quanto é elaborado essa técnica, quanto ela é requintada. Você percebe? Eu estou falando de milhões. Eu estou falando de uma compra de valor grande. Entendeu? A gente treina o cliente para que ele mesmo venda para ele internamente. Porque ele gosta de pensar coisas boas. Todo mundo quer ser otimista. Você percebe isso? Então, nós já estamos o quê? Mostrando para você a diferença das perguntas de implicação e das perguntas de necessidade de solução. As perguntas de implicação de problema são perguntas tristes. Elas deixam o problema mais sério, dá urgência em resolver o problema. Tá bacana? Essa pergunta e essa necessidade que ele tinha implícita, ela é expandida com as perguntas de implicação, né, para aumentar o problema. Então ela é expandida para virar uma necessidade explícita. Um problema claro, que ele precisa resolver logo. Pergunta triste, pergunta de problema. A pergunta de necessidade de solução, ela é centrada em quê? Em alegria, em receita, num benefício maior. Uma pergunta alegre. Simples. Pergunta triste, pergunta alegre. Pergunta de implicação, pergunta triste. Fazer o problema ficar maior. Doer. E aí, pergunta de necessidade de solução, pergunta triste. O benefício que vai trazer. Melhor que isso, impossível. Você entendeu? Isso é muito importante nesse módulo. Por quê? Porque você está o quê? Evoluindo nas suas reuniões. São multivisitas. E dessa maneira que você está levando, você tem o quê? As pessoas que vão te defender nas deliberações onde você não está presente. Então é muito importante o quê? Você quando cria essa atmosfera positiva para que ele mesmo se venda. Puxa vida, quando o cliente mesmo se convenceu, meu amigo, ele vai lá na reunião e ele vai vender o seu produto para quem? Para os acionistas, para o presidente, para o vice-presidente, para os diretores. E isso é que é importante. Isso é uma venda elaborada. Psicologicamente, quando eu te disse que ele tem deliberações onde você não está presente, ele tem que te defender lá. Muitas reuniões. Pós-vendas, haverão muitos. Lembra? O risco dele correr erros, dele passar vergonha. Horas. A hora que ele se convenceu, ele já perdeu o medo. Ele não tem mais o medo de passar vergonha. Então ele vai te defender. Por quê? Porque ele está crente, ele viu, nossa, eu vou melhorar aqui o rendimento da empresa, o benefício da empresa, a receita da empresa por ano em 1 milhão, em 2 milhões, em 5 milhões por ano. Lembra? Aquela minha fábrica, a tecelagem que eu falei, ou uma empresa
de governo, uma empresa mista, ou então um cliente que está comprando uma casa, ele vê a solução. A hora que ele se convence, puxa vida, esse carro é lindo, olha o design desse carro. Ele não quer nem saber do preço, mas ele se convenceu. Ele vai comprar aquele carro, mesmo que você diga sobre motor, sobre câmbio, não interessa. Ele vai comprar aquele carro por causa do design. Ele mesmo comprou a ideia, ele vendeu para ele. Meu amigo, quando o cliente de valor grande chega nessa conclusão, ele assina o cheque com você. Então, é isso que eu venho demonstrando módulo por módulo, a cada 15 minutos. Estou deixando gravado isso para você. YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, para você rever esses vídeos, rever com a sua equipe, ressaltar isso com eles. Isso é importante. Isso é uma teoria. Isso existe, gente. Isso existe há 30 anos. Há muito tempo. Em 88, aliás, 30 milhões de dólares eles gastaram em pesquisas, em entrevistas, anotando, catalogando, medindo estatisticamente as perguntas que têm chance maior de sucesso. Então, não vamos jogar essa ferramenta fora, mas vamos usar do jeito certo. Tá bacana? Tá me acompanhando? Então, usa os módulos que estão gravados, traz a sua equipe, assiste junto, é 15 minutinhos. Cara, 15 minutos de vídeo e 15 minutos de bate-papo. Quais são as suas perguntas? Me mostra, treina comigo. Me mostra o que o consultor falou com você. Usa o tempo e o dinheiro da empresa do jeito certo. Não vai jogar fora. Então, essa é o diferencial de um time campeão, de um time de excelência. É quem está o quê? Praticando, está exercitando, efetivamente. Então, isso é que vai mostrar o caminho certo, o caminho que, olha, aqui, de 100% de chance, praticando, olha, durante o ano inteiro, 70% eu converti. De outra maneira, eu vou depender de sorte. Eu não quero depender de sorte. De 100%, 30% é muito pouco. Eu não quero desperdício de oportunidades. Então, eu tenho que ter efetividade na aplicação da técnica. Então, hoje, nós mostramos muito claro para você a diferença das perguntas I do quê? De necessidade, perguntas de implicação do problema. Lembra? As perguntas tristes. Perguntas de implicação de problema. Pergunta triste. Que faz ele o quê? Pega a necessidade implícita e o quê? Ela evolui para a necessidade explícita. Diferente da pergunta de necessidade de solução, a pergunta alegre, onde ele vê coisas boas, ele vê benefícios, ele vê aumento de receita. Por quê? Porque ele tirou uma despesa. É simples. Tirou a despesa, aumenta a receita. Tirou a despesa, aumenta a receita. Bacana? Gostou? Eu quero saber tuas opiniões. Compartilha, dá seu like, seu dislike. Compartilha nas empresas. É muito importante a gente trocar as informações e a gente vai se atualizando. Tá bacana? Amanhã a gente continua. Eu quero o teu sucesso. Tá bom? Um beijo no seu coração. Fica com Deus, se cuida. Saúde pra você, pra sua família. Curte o feriado aí com a turma, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço. Fica com Deus.